Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, na aula de hoje, dando continuidade aí, a gente segue para a nossa PNP 4, né? E o tema da PNP 4 é princípio de indução finita. Então, assim, essa vai ser a primeira PNP ardida mesmo, tá? Então, aqui que eu imagino que vocês vão começar a ter um pouco mais de dificuldade. É claro que nas anteriores vocês tiveram dúvidas, imagino que tiveram alguns problemas para poder fazer as tarefas, mas acho que essa é a primeira PNP, assim, que é realmente complicada. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para que vocês tenham paciência. Eu vou tentar fazer uma PNP um pouco mais curta. Esse vídeo também, por exemplo, são só 3 exemplos, mas para que a gente consiga caminhar, tá? Então aqui vai ser um ponto espinhoso, mas eu acredito que a gente juntos, trocando ideia, dúvidas, participando aí da monitoria, a gente consegue avançar aí nesse ponto. Então vamos lá. Vamos relembrar primeiro o que é o princípio de indução finita. Então assim, o princípio de indução finita está aí definido, beleza? Ele é o terceiro axioma de Peano. Lembra que a gente falou do Peano em PNPs anteriores? Mas o que ele diz, né? Seja N um conjunto dos números naturais e seja P uma propriedade sobre os elementos de N, se pudermos garantir que essa propriedade é válida para o elemento 1, mas que na verdade vai poder ser qualquer elemento inicial, caso P seja válido, e aí, né, que seria a segunda condição, é que caso essa propriedade ela seja válida, né, eu consiga garantir que quando ela vale para um determinado número natural, ela também valerá para o sucessor desse número, então eu posso dizer que essa propriedade ela vai valer para todos os números naturais. Eu deixei aí como sugestão uma aula do professor Fábio Henrique, que ele dá um exemplo para mim que é maravilhoso, né? O princípio de indução finita, ele é como se fosse o princípio do dominó. Qual que é a ideia, né? Imagina aqueles desenhos de dominó, né, que as pessoas fazem, né? E a partir do momento que eu derrubo o primeiro ele derruba o segundo derruba o terceiro derruba o quarto derruba o quinto, e por aí vai até que toda a cadeia seja derrubada. Então, a ideia, né, do princípio de indução finita é garantir que existe esse efeito dominó, só que agora para os conjuntos dos números naturais. Então, assim, a primeira restrição, né, é que algum dominó vai começar a ser derrubado. Pode ser necessariamente um, como pode não ser. A gente vai ver isso mais para frente. E que cada dominó ele vai derrubar o seu próximo, ou seja, se eu garanto que a propriedade ela vale para o n, consigo garantir que ela vai valer para o n mais 1. Então se eu derrubei o 1 derruba o 2 derruba o 3 derruba o 4 derruba o 5 derruba o 6, e assim sucessivamente, tá? É uma ideia que não é assim tão fácil de digerir, então vocês precisam pensar um pouco sobre ela. Então demora certo tempo para a gente poder conseguir se apropriar dessa ideia, mas depois que você se apropria, você percebe que é um conceito bastante natural. E o princípio de indução finita ele é uma técnica de demonstração muito utilizada. Então, como é que funciona isso? Eu separei aí alguns exemplos para a gente, tá? Então, assim, primeiro, ele é muito útil para você mostrar algumas identidades. Então, isso aqui é uma identidade que a gente usa muito, né? Vocês devem reconhecer. É uma identidade que a gente usa, por exemplo, quando vai falar de progressão aritmética e tal. Mas, como é que eu demonstro, né? Qual é uma das formas de demonstrar essa propriedade? Usando o princípio de indução finita. E no que consiste o princípio de indução finita? Ele consiste que eu garanta aquelas duas características, né? Aquelas duas hipóteses. Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa que é garantir que isso vale para 1. Tudo bem? Então aqui, né? E tá vendo que isso é uma propriedade, uma igualdade sobre n, né? Então eu posso, por exemplo, supor n igual a 1. E aí, né, aqui é 1 mais 2 mais 3 mais 4 até n. Como é que é a soma de todos os números naturais, né, até n para n igual a 1? É o próprio 1. E eu tenho que mostrar que isso é igual ao quê, né? Ao substituir 1 nessa equação. 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. Ou seja, 1 é igual a 1 vezes 2 sobre 2. Ou seja, 1 é igual a 1. Ok. Então, a minha primeira hipótese está demonstrada. Essa igualdade ela funciona para n igual a 1. Então, agora, o que é a segunda etapa? Né? Aqui que entra a delicadeza do negócio. Eu vou supor que essa igualdade ela vale para n. Então, eu estou supondo que isso aqui é verdade. E eu quero mostrar essa igualdade para n mais 1. Então, para eu mostrar essa igualdade, então o que eu quero mostrar? Né? Eu vou até trocar a cor aqui para ficar claro, né? O que eu quero mostrar? Deixa eu pegar aqui uma cor preta. Eu quero mostrar que essa igualdade ela vale para n mais 1. Então, o que eu quero, né?
que eu quero? Eu quero mostrar que 1 mais 2 mais tchananã mais n mais 1 é igual a isso aqui trocando n por n mais 1, né? Então fica assim, né? N mais 1 vezes n mais 1 mais 1, n mais 2 dividido por 2. Então assim, né? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu começo desse cara e concluo isso, ou eu começo desse e concluo o anterior. E sempre eu vou ter que usar essa igualdade aqui, que é o que eu chamo de hipótese de indução. Então eu vou partir primeiro dessa igualdade. Então eu tenho aqui, né? 1 mais 2 mais 3, dessa igualdade não, né? Dessa expressão, né? Mais tchananã mais n mais 1. Vou botar aqui um parênteses para a gente lembrar que isso aqui é um termo, né? E aí o que eu posso fazer, né? Eu sei que eu estou supondo que isso seja verdade. Então, se isso aqui é verdade, 1 mais 2 mais 3 lá até mais n é igual a isso. Então eu posso destacar esse trecho aqui, ó, na minha soma. Então isso vai ficar como, né? No lugar disso daqui, eu uso a minha hipótese de indução e substituo isso daqui por isso. Isso aqui é o quê? N que multiplica n mais 1 dividido por 2 mais n mais 1. E aí eu faço um MMC simples, né? Esse aqui é como se estivesse sobre 1, multiplico aqui esse aqui por 1, esse aqui por 2. Isso vai ficar como, né? Vai ficar n que multiplica n mais 1 mais 2 que multiplica n mais 1 sobre 2. Colocando aqui n mais 1 em evidência, isso vai ficar n mais 2 que multiplica n mais 1 dividido por 2. Então, o que eu fiz, né? Eu parti desse cara, usei a minha hipótese de indução e cheguei aonde eu queria chegar. Então, o que eu fiz isso, né? Isso aqui eu garanti que, caso seja válido para n, vai valer para n mais 1. Ou seja, eu consigo garantir que um dominó vai derrubar o outro. Então, pelo princípio de indução finita, esta igualdade ela está demonstrada, ou seja, ela vale para todo número natural. É claro que vale para zero também. Então, mas eu comecei do 1, poderia ter começado do 0, por exemplo, aqui, né? Ou do 2, por aí vai. Então aqui eu demonstrei que ela vale do 1 em diante. Eu posso testar, né, para n igual a 0, que não faz muito sentido. Então talvez seja mais interessante eu meter um asterisco aqui, ó, nesse cara. Então para todo número natural define 0, apesar de valer para 0 também, tá? Uma extrapolação dessa ideia. Então aqui eu demonstrei, coloco o meu quadradinho e aí a gente vai para o próximo. Segundo exemplo. Agora uma coisa um pouco mais sofisticada, uma inequação, mas que a ideia vai ser a mesma. Então a primeira coisa eu preciso testar essa inequação para n igual a 1. Se eu supor n igual a 1, o que vai acontecer, né? Essa é soma 1 sobre raiz de 1, mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, por aí vai. Isso é maior ou igual que a raiz de n. Então, se eu estou fazendo n igual a 1, vai ficar o quê? 1 sobre raiz de 1 tem que ser maior ou igual que raiz de 1. Só que o que acontece? 1 sobre raiz de 1 é 1. A raiz de 1 é 1. 1 é maior ou igual que ele mesmo? É, porque eu estou supondo maior ou igual. Como eles são iguais, essa sentença ela é verdadeira. Então aqui eu tenho um ok. Aí eu vou para a minha segunda parte. Qual é a segunda parte, né? É supor que isso vale para n e tentar concluir que isso vale para n mais 1. Então, o que eu quero mostrar? O que eu quero, né? Que 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre raiz de 2 mais tchananã mais 1 sobre raiz de n mais 1 sobre raiz de n mais 1, isso é maior ou igual que a raiz quadrada de n mais 1. Então, eu vou cair aí na mesma ideia, né? Eu posso começar desse aqui e concluir que é maior ou igual que o outro, ou o contrário. É natural aqui, né, que eu vou fazer isso e sempre usando a minha hipótese de indução, né? Então, eu vou partir dessa primeira caso aqui, né? 1 sobre
raiz de 1 mais 1 sobre raiz de 2 mais tchananã, 1 sobre mais, né? Raiz de n mais 1 sobre raiz de n mais 1. E aí, né, eu vou separar essa parte aqui e vou trocar isso por raiz de n. Só que aqui não é igual, né? Isso aqui é maior ou igual que raiz de n. Então aqui vai ficar maior ou igual. Troquei esse aqui para raiz de n. E esse cara aqui ele se repete, né? Mais 1 sobre a raiz quadrada de n mais 1. Beleza? Então aqui tem um truquezinho, né? Qual é a conclusão que eu quero chegar? Eu quero concluir que esse cara aqui, ele é maior do que o raiz de n mais 1. Eu não sei exatamente o que ele é, mas eu sei que existe aí alguma relação entre esse número e o raiz de n mais 1, né? Como esses caras são números positivos, o que eu sei que eu posso fazer, né? Eu posso... Cadê? Ô, meu pai, tá aqui. Eu sei que eu posso elevar ao quadrado sem afetar as possíveis desigualdades. Então, elevei aí a brincadeirinha ao quadrado sem afetar essas desigualdades. Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Elevando ao quadrado aqui é uma soma, eu tenho que usar produto notável. Então, vai ficar n mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 raiz de n sobre raiz de n mais 1, mais o quadrado do segundo, mais 1 sobre n mais 1. Tudo bem? E o que eu vou querer, né? Eu quero mostrar que isso aqui é maior que o n mais 1. Tá? Porque eu elevei ao quadrado, eu quero mostrar que isso é maior ou igual a n mais 1. E aí vai entrar um singelo truque. Uma singela mutretinha matemática. Que é a seguinte, ó. Imagina que eu tenho n sobre n mais 1. Vocês concordam comigo que esse número ele é menor do que 1? Porque o denominador é maior. Claro que aqui n é um número natural, diferente de zero, né? Então, como esse cara ele é menor do que 1, se eu tiro a raiz quadrada dele, ele aumenta. Então, o que eu posso falar, ele aumenta ou permanece, né? Aqui no caso aumenta mesmo. Que n sobre n mais 1 é menor que a raiz de n sobre a raiz de n mais 1. Vocês podem testar isso na calculadora. Pega, por exemplo, 0,5 e faz a raiz quadrada dele, né? Você obtém um número aí maior do que ele. Beleza? Então aqui, o que eu vou poder garantir, né? Eu vou poder garantir que isso aqui é maior ou maior ou igual, tanto faz aqui no caso, que n mais 2n sobre n mais 1 mais 1 sobre n mais 1. E aqui, como os denominadores são iguais, né? Isso aqui é maior o quê? Que n mais 2n mais 1 sobre n mais 1. E aqui é claramente maior que n mais 1. Beleza? Então, assim, por que isso aqui é maior do que 1, né? Porque se fosse n mais 1 sobre n mais 1, daria 1, tá? Só que como é 2n mais 1 sobre n mais 1, isso aqui é maior do que 1. Então, aí tem essa mutretinha. Então, a gente fez até aí 2 exemplos, né? Um exemplo bem simples, um exemplo bem mais sofisticado. Estou só ilustrando para vocês. Mas o mais importante é que, claro, né, que até que vocês possam se apropriar dessa demonstração, é bem provável que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez e até trocar ideia comigo, mandar pergunta no chat, trocar ideia com a monitoria. Mas a ideia desse problema é basicamente essa, tá? E aí, fiz um tranquilo, né? Não vou falar que é fácil, mas um mais tranquilo, um bem mais puxado. E agora a gente vai ver meio que como se fosse um exemplo prático, né? Como assim, né? Porque, voltando aqui, né? Isso é um exemplo, né? Esqueci de botar meu quadradinho. Não posso esquecer do quadradinho. De que, assim, é meio que parece que é uma coisa pensada já para falar de princípio de indução finita. Só que o princípio de indução finita ele aparece em outras áreas da matemática. Então agora eu vou usar o princípio de indução finita para demonstrar um problema
da geometria. Então, assim, mostra que o número de diagonais de um polígono convexo de n lados é igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. É uma coisa que a gente já sabe, tá? Que se eu tenho um polígono, né? O número de diagonais de um polígono com n lados é n que multiplica n menos 3 sobre 2. A gente sabe isso, mas a demonstração que o nome que a gente dá isso é uma coisa meio intuitiva. A gente usa o princípio de indução finita de maneira intuitiva. Então agora a gente vai formalizar essa demonstração. Como é que isso vai funcionar, né? Aí é claro que não faz sentido eu fazer n igual a 1. Por quê? Porque não tem polígono com um lado convexo, nem dois. Então eu vou começar, meu pontapé, né, vai ser n igual a 3. Quantas diagonais tem um triângulo? Nenhuma. Então vamos testar essa fórmula. Diagonal 3 lados vai ser o quê? 3 que multiplica 3 menos 3 sobre 2. Isso claramente vai dar 0. Então funcionou, ok. Então aí que vai entrar o truque, né? Qual que é a minha hipótese, né, de indução? Né? É supor que se eu tenho um polígono com n lados, vale essa forma. E aí, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que testar isso para um polígono com n mais um lado. Tem que concluir que, a partir do que eu sei para um polígono com n lados, eu consigo concluir para um polígono com n mais um lados. Então, como é que isso fica? Né? Imagina que eu vou desenhar aqui um polígono imaginário. E esse polígono aqui, imaginário, ele tem n mais 1 lados. Beleza? E aí que vai entrar um truque, que também é um truque, né? Mas é bem bonitinho. Imagina que eu feche, né? Esse meu polígono, né? Se eu tiro o vértice, se eu tiro esse vértice dele, ele vira um polígono convexo com n lados. Então, para esse cara aqui, eu posso afirmar que o número de diagonais dele é n que multiplica n menos 3 sobre 2. Então, na verdade, o que eu estou contando? Né? Quantas diagonais eu acrescento ao acrescentar um vértice. Então, vamos pensar nas diagonais partindo de um determinado vértice. Né? Eu vou poder ligar ele através de uma diagonal para todos os vértices, exceto para ele mesmo e para os dois vizinhos. Então, como esse polígono ele tem n mais 1 lados, se eu subtraio 3, né, ele mesmo e os dois vizinhos, vão ficar n menos 2 lados. E eu também posso acrescentar esse aqui, que foi o fechamento do polígono, né, que no final, como um polígono de n mais 1 lado, ele vai trabalhar como uma diagonal. Então, o número de diagonais de um polígono com n mais 1 lados vai ser n que multiplica n menos 3 sobre 2, mais n menos 2 mais 1, n menos 1. Fazendo aí o MMC, né? Fazer a distributiva aqui, né? Isso vai ficar n ao quadrado menos 3n mais 2n menos 2 sobre 2. Ou seja, isso é n ao quadrado menos n menos 2 sobre 2. Se você quiser fatorar, né, esse número de diagonais n mais 1, vai ficar o quê? N mais 1 vezes n menos 2, foi mal a caducagem, sobre 2. E é justamente o que a gente obtém quando substitui, quando substitui o n mais 1 aqui nessa fórmula, ó. Eu faço no diagonais n mais 1, vai ficar o quê? N mais 1 que multiplica n mais 1 menos 3, n menos 2 sobre 2. Então aqui está demonstrado mais um exemplo, né? E aqui é uma aplicação mesmo de fato, né? Eu estou pegando o princípio de indução finita e usando ele como ferramenta de demonstração em uma outra área de matemática, tá? Então, assim, basicamente isso. O que eu espero, né? Que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez, porque, como eu falei, é um conteúdo um pouco espinhoso. E aí a nossa frase final vai ser bem pertinente aí, é a frase da nossa querida mestra Genkai, que fala o seguinte: a verdadeira luta começa quando achamos que não dá mais. Então agora que é o momento que eu imagino que vocês devem estar um pouco assustados, é agora que a verdadeira luta começa e eu confio aí em vocês
para enfrentar essa batalha juntos, assim. Mas é isso, tá? Eu sei que é um conteúdo um pouco mais complicado, mas eu tenho certeza que se vocês tiverem calma, se dedicarem, vão ter aí um bom tempo, né, até a próxima PNP, para poder se dedicar e compreender e se apropriar de fato dessa ferramenta importantíssima, tá? Mas é isso. Agradecer aí quem assistiu até o final e até o próximo vídeo.